Senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros, eu confesso que preparei todo um discurso aqui para repercutir, para juntos trabalharmos com os diversos projetos de lei e PDLs sobre a questão da contribuição sindical, do imposto sindical, que agora chamam de contribuição assistencial, que está sendo imposto agora por uma decisão de 10-1 do STF, e a gente vai ter que reverter isso, porque é outra usurpação do poder judiciário em cima do poder legislativo de forma muito clara. Mas nessa noite eu não poderia, e vou ocupar essa tribuna várias vezes sobre esse assunto, senador Carlos Viana, porque eu acredito que a causa das causas, a gente debate aqui muitas causas, senador Exalci, senador Marcos Rogério. Aqui nós temos muitos idealistas defendendo pontos de vista do seu Estado, causas de valores, de princípios, mas a causa das causas, a primeira de todas, é o direito à vida, é o direito de nascer. E o Brasil, olha que eu viajo muito em países, e há 10 anos eu vou para a Marcha pela Vida lá em Washington, nos Estados Unidos, debaixo de nevasca, junto com quase 1 milhão de pessoas nas ruas, maioria jovens. Eles reconhecem o Brasil como símbolo internacional pró-vida, contra o aborto. É impressionante o quanto o Brasil é admirado, porque até hoje não legalizou o aborto, professor Will. E os Estados Unidos, ano passado, reverteram a lei, depois da mobilização da sociedade, uma lei de 50 anos, porque a vida desde a concepção, cientificamente, com estatísticas, com tudo, é demonstrada a partir do momento da fecundação. Se tem estudos do impacto na saúde da mulher, não é só a criança que é assassinada, não, assassinada. A saúde da mulher fica com consequências por toda a vida, de ordem emocional, psicológica, mental, física e a gente sabe, espiritual. Você comparando as mulheres que fazem aborto em relação às mulheres que não praticam, o índice de suicídio nas que praticam é muito maior. E nós estamos aqui hoje, o Congresso está iluminado de amarelo, no Setembro Amarelo. O índice de envolvimento com álcool e drogas é muito maior das que fazem aborto em relação às que não fazem. Depressão, síndrome do pânico, todas essas mazelas. E aí me vem o Supremo Tribunal Federal hoje, nesse dia 12 de setembro de 2023, e a presidente Rosa Weber despacha para votação a DPF 442, que legaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. Sabe o que significa isso? É esse bebezinho que eu peço à Câmara aqui para mostrar, para a gente ter ideia, materializado, dessa réplica de tamanho real. O fígado formado, os rins, é o período que é feito o aborto. Geralmente, as pessoas dizem, para minimizar isso, quem defende
10% da população, 90% é contra o aborto, senador Cleitinho. Ela, dizem que é um amontoado de células, que é um pedacinho de carne. Está aqui o tamanho real. E eu quero, efetivamente, dizer que se tem um assunto que o Congresso Nacional nunca se eximiu de discutir, nunca se escondeu, é esse assunto de aborto. E eu vou dar apenas um exemplo de tantas matérias que já foram aprovadas, debatidas. É o PL 1135, senador Carlos Viana. O PL 1135, ele foi derrotado na Câmara dos Deputados depois de quase 30 anos de tramitação. Só na CCJ, se eu não me engano, foi de 33-0. E olha que naquela época tinha o governo Lula a favor, tinha todo um sistema, e os deputados federais eleitos pelo povo brasileiro, que, repito, 90% já entendeu por palestras, por caminhadas, por marchas, por exposições, é conscientemente contra o aborto. E os deputados agiram de acordo com a população brasileira. Derrotaram um projeto que tramitava na casa há quase 30 anos. Aqui no Senado, você pode ter certeza, é a mesma coisa. Matérias nesse sentido são derrotadas fortemente pelos parlamentares dessa casa, porque é uma matéria que é pauta nacional, que aflige evangélicos, católicos, espíritas. E o STF resolve, nessa tarde e noite, colocar em pauta. O que é que eles querem, meu querido senador presidente veneziano? Eu fico me perguntando de coração, já não basta o marco temporal, já não basta a lei das estatais, já não basta a questão da lei sobre drogas. Tudo o que nós já votamos aqui, e eles usurpam a competência da gente e querem legislar sobre esse assunto por militância. Não tem outra justificativa. Por militância política ideológica. É o Supremo sendo um ativista, ativismo judicial puro. Quer incendiar o país? É isso que o Supremo Tribunal quer? Incendiar o país colocando uma pauta dessa na altura do campeonato, depois de tudo que a gente está vendo a partir da corte máxima desse país, perseguindo pessoas, inquéritos ilegais, rasgando a Constituição, liberando corruptos, e vão querer legalizar o aborto? Qual é a prioridade de legalizar o aborto na pauta nacional hoje? Isso é desejo da população brasileira? É óbvio que não, é desejo de poucos militantes que usam toga. Assim como fizeram, senhor presidente, na questão das drogas. E está lá parado graças a um pedido de vistas do ministro André Mendonça, que teve a responsabilidade de preservar, de resguardar os jovens, o país, da tragédia que outros países que caminharam já estão voltando atrás. E o Brasil vai fazer o caminho da contramão? Aborto, não. Vida, sim. Como vou voltar, senhor presidente, a tocar nesse assunto, inclusive buscando com os colegas, eu não vou mais tomar o tempo, tem outros parlamentares que vão usar a palavra, mas nós já estamos trabalhando com alguns colegas nossos sobre medidas legislativas, assim como a gente está fazendo com as drogas, senador Marcos Rogério, trabalhando numa PEC,
antidrogas, para a gente, só temos 80 dias, é o prazo de vista do Supremo. Da mesma forma, a gente se antecipar aqui. Porque não vamos aceitar esse tipo de coisa. Aí é pegar a chave do Senado e entregar lá. E os brasileiros, nesses 40 segundos que me restam, já estão se mobilizando. Porque aí você ataca a igreja, você ataca valores e princípios. E dia 12 de outubro já tem mobilização no país. E eu acho que chegou a hora do povo voltar às ruas. Está todo mundo muito abafado com tudo que está acontecendo. E aí eles foram no ponto máximo, sujar essa bandeira linda do Brasil com sangue de inocentes. Que Deus abençoe essa nação e que o Senado possa se levantar e agir pelo bem da nação. Aí eu quero chamar a atenção aqui dos senadores, porque a gente chega, porque aqui ó, no meu telefone, não sei se acontece isso com os senadores, tá aqui o Gerão, tá aqui o Viana, é toda hora um brasileiro mandando mensagem, vocês não vão fazer nada com o STF não? O STF vai legislar? Quer dizer, para que eu votei em você? Isso é o tempo inteiro. Eu tenho vergonha na cara. Eu sou pago todo mês, rigorosamente, em dia, para poder legislar. Aí a gente vai deixar novamente o STF mandar nessa casa aqui? Eu não vou não. Eu quero deixar bem claro para a população brasileira que a minha parte eu estou fazendo. Acabei de fazer essa PEC para poder combater isso. Tudo que eu posso fazer aqui eu estou fazendo, dentro da minha função, legislar e fiscalizar. Agora mais uma essa questão agora, a ministra disse que liberou a questão do julgamento para discriminação do aborto. A população brasileira, faça uma pesquisa para toda a população brasileira, te garanto que quase 90% ou mais de 90% não quer aborto no Brasil. Aí nós que somos representantes do povo e que tem que legislar, novamente o STF quer legislar. Os senadores vão ficar calados? Os senadores vão ficar sentados nessa cadeira aqui sem fazer nada? Eu não vou aceitar isso aqui mais. Eu peço aqui, todos os senadores que possam apoiar essa PEC que eu estou fazendo, que vamos combater essa questão do aborto. Não adianta, a população não quer mais discurso, a população quer prática. Eu estou aqui para praticar. Eu estou aqui para tudo que me pedir para assinar, só explicar para a população brasileira. A minha função, gente, eu não tenho a caneta. A minha é legislar e fiscalizar. Até para um projeto ser meu aprovado, eu dependo dos senadores. E eu imploro aqui para os senadores, votem meus projetos. Vamos fazer alguma coisa aqui para esse país aqui. Chega do STF achar que manda nesse país. Eu já falei para o STF, para os ministros, com todo respeito a vossas excelências. Querem legislar? O ano que vem tem campanha para vereador e para prefeito. Para legislar tem que ser vereador. Se não quiser ser vereador, na próxima tem para senador, deputado federal e estadual. Se candidata. Vai para a rua pedir voto, ministro. Vai lá dar cara para bater, vai lá falar que você é a favor de aborto, vai lá falar para o cidadão brasileiro, você quer pagar o imposto sindical, vamos dar cara para bater. Então eu quero falar para você, população brasileira, você vê que eu estou até rouco, né? É de tanto gritar. E eu acredito que a mídia não vai repercutir esse discurso meu. Então peço você, cidadão brasileiro, que viralize essa fala minha em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, porque eu não vou ficar calado. Muito obrigado, senhor presidente. Me concede uma parte, senador Cleitinho. Tem ainda, tinha 5 minutos, não sei se dá para rapidamente falar, senador Cleitinho, lhe parabenizar pelo seu discurso firme, mas com ação, não é um discurso que é da boca para fora, o senhor está dando remédio, e o senhor tem feito isso aqui dentro do parlamento, e eu quero dizer para o senhor que eu tenho percorrido esse país. Meu pai mora em São Paulo, eu vou no Ceará, e às vezes vou fazer palestra em alguns... Eu sou cidadão mineiro também, lá de Pedro Leopoldo. Recebi o título lá por ter produzido o filme do grande mineiro do século, o Chico Xavier. E eu digo que a população, ela está com ojeriza de tudo que está acontecendo aqui em Brasília. Dos 3 poderes, inclusive nós. Porque o STF está mandando e desmandando nas nossas ventas, como a gente fala lá no Nordeste. A gente tem feito um bom combate, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, se levantou com relação à questão aí das drogas, tem uma PEC antidroga,
que está com expectativa enorme, e o nosso prazo está acabando, a contagem é regressiva, senador Carlos Viana. Já são 70 e poucos dias, porque o pedido de vista tem prazo agora. Então, eu digo para o senhor, é fundamental que a gente dê a resposta à altura. Ninguém aguenta mais reclamação, ninguém aguenta mais notícia ruim. Esse país não merece isso. Eu sei que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Eu digo às pessoas do Brasil, não vamos jogar toalha. Tem muitas pessoas, não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. Nós não vamos desistir no limite das nossas forças. E nós que temos fé, a guerra não é entre os homens. Não é entre os homens. A guerra é espiritual que a gente vive aqui. E Deus, Jesus que está no comando, tem um plano para essa nação, que era para estar já no topo do mundo. Mas pelo egoísmo, por essas brigas políticas, por roubalheiras que aconteceram, mensalão, petrolão, que agora o próprio STF, um ministro de forma monocrática, quer jogar uma pá de cal, jogou na Lava Jato, anulando as provas da Odebrecht. Vem cá, senador Carlos Viana. Senador Cleitinho, aqueles 6 bilhões de reais que já entraram na conta do governo do Brasil, foram dados para a caridade? Foi o quê? Como é que a pessoa devolve às empresas? Só um gerente da Petrobras, do 3º escalão, devolveu quase 500 milhões de reais. Esse dinheiro ele devolveu por quê? Por quê? Porque roubou. Senão ele não devolveria. Senão não tinha esse dinheiro. E eles querem anular isso. Isso é brincar com a cara do cidadão de bem, né? E pior, estão caçando aqueles que fizeram o seu trabalho. Deltan Dallagnol, caçar com C. Cedilha e caçar com SS. E outros também. Então, que Deus nos proteja e que a gente vá até o limite, acredite. Brigue pelas pessoas do Brasil, porque elas nos colocaram aqui para isso. Para trabalhar, para representar seus valores e seus princípios. Muito obrigado, senador Cleitinho. Conte comigo na assinatura aí dessas PECs. E nós também estamos produzindo outras em outras pautas. Senador veneziano, Cleitinho, senador Girão, nós precisamos nos levantar como uma casa parlamentar. Nós temos que nos levantar, e eu tenho falado isso sempre aqui, nós temos que reagir como um corpo, e não apenas individualmente, porque há um senso de vingança impressionante, maligno, quando um parlamentar sozinho decide assumir um posicionamento e ataca. É o que aconteceu com o senador Marcos Duval. O senador Marcos Duval usou a experiência dele de homem do serviço de inteligência, começou a apresentar documentos que geraram realmente desconfiança sobre o 8 de janeiro não ter sido evitado, de que o ministro da Justiça agiu de forma leviana em não usar as forças. O senador Marcos Duval foi envolvido em um inquérito do fim do mundo, como está sendo chamado. O telefone particular dele foi levado e as fotos íntimas dele com a esposa dele foram expostas no inquérito para todas as pessoas verem. Isso é vingança, isso é uma questão pessoal, isso não é justiça. Em Londres, o senador Marcos Duval estava, ele passou mal, eu achei inclusive dele morrer. Achei dele morrer. Porque ele, quando recebeu a notícia, falou assim: Viana, olha o que fizeram comigo aqui. São as fotos da minha esposa, que é um direito meu, é um direito deles, é da intimidade deles. E foram expostas dentro de um inquérito. Então, nós precisamos trabalhar. Eles trabalham como um grupo, como um poder. Nós temos que ter a coragem de nos levantar como um poder. Esse tem que ser, porque não é um que vai fazer isso. Mas o senador Girão, veneziano, falou uma coisa certa. Eu ando por toda Minas Gerais. Onde eu passo, as pessoas olham e falam assim: esse Senado é fraco. Esse Senado não faz nada. Esse Senado é um Senado omisso. E por mais que a gente lute, que a gente fale, se não houver, de fato, um levantar da casa, pela presidência,
representando o Congresso Nacional, nós vamos ser invadidos o tempo todo, como estamos sendo invadidos. Toda semana uma decisão monocrática. Nós temos que acabar com isso. Decisões monocráticas não se cumprem aqui nessa casa, são proibidas. Nós temos que colocar mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mandato, 10 anos, 12. Essa casa ela tem a obrigação de dar uma resposta à população brasileira. Porque senão nós vamos ter que, infelizmente, ouvir o tempo todo: esse Senado é fraco, porque esse Senado não tem coragem de tomar decisões. E não é por todos nós, não. Porque estão aqui pessoas que se levantam para poder dizer da nossa indignação, dizer: nós não concordamos, mas nós precisamos agir como um poder, porque individualmente a vingança, ela é cruel contra a vida das pessoas, inclusive acabando com relacionamentos, com famílias, com dignidade, com o nome das pessoas. Nós temos que, Cleitinho, colocar bem, agir, mas a casa tem que tomar isso como um senso e usarmos da nossa prerrogativa de voto para poder agir contra esse tipo de interferência nas nossas decisões. Nós somos o parlamento, nós pedimos voto, a população quer que nós tomemos as decisões. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, senador Cleiton. Pois não, senador presidente, Cleiton. é só para agradecer, né, Sim. a parte do Girão e do Viana, e dizer que essas pautas mesmo que eu acabei de dizer aqui, ela une tanto a esquerda e a direita, porque nem a esquerda e a direita quer aborto. A esquerda e a direita não quer que o trabalhador pague mais imposto, não. Então, como o próprio Viana disse, está na hora dos 81 senadores se unirem para fortalecer essa casa, a instituição chamada Senado, que é a casa revisora, é a casa maior do Legislativo. E a coisa pior que existe no mundo é a gente sair na rua, como o Viana disse, rodar Minas Gerais, receber mensagem e falar assim: vocês não fazem nada, vocês não fazem nada. A minha parte, eu vou continuar fazendo aqui. O que me propõe fazer de legislar e fiscalizar, eu estou fazendo e conto com o apoio de todas vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente.